Tiano Oliveira. Fala, Oliveira, bom dia. Saudações, bom dia a todos. Flamengo foi pro Beleléu, viu? Eu tô com medo. Flamengo foi pro Beleléu. Tá abrindo-se o caminho pro Internacional. Restam na Copa Libertadores da América 3 brasileiros, o Internacional, o Palmeiras e o Fluminense. 2 argentinos que se enfrentam, portanto, um automaticamente estará na semifinal e o outro, por óbvio, eliminado. Então, 3 brasileiros. Que são quem? Boca aí? Boca e Racing. Boca e Racing. O Racing passou ontem, então. Passou, tocou 3-0 no Atlético Nacional. 3-0? 3-0. 3 brasileiros, 2 argentinos, um colombiano, que é o Deportivo Pereira, um paraguaio, que é o Olímpia, e um boliviano, que é o Bolívar. São 10 países aqui filiados à Conmebol, né, na América do Sul, e 5 têm representantes nas quartas de final, 5 estão fora. Venezuela, que não é nenhuma novidade, Peru, que também não é nenhuma novidade, e não temos também nenhum time do Chile, nenhum time do Uruguai e nenhum time do Equador. Esses países, Uruguai, Equador, Peru, Venezuela e Chile, deram adeus à Copa Libertadores. Restam, portanto, 3 brasileiros, 2 argentinos, um colombiano, um paraguaio e um boliviano. Confrontos. Desses aí surpreende o Equador, né? Porque o Equador é um país que o futebol tem crescido muito nos últimos tempos. Sim. E Chile e Uruguai têm caído, né? Chile e Uruguai têm caído, não é propriamente uma surpresa não ter chileno ou uruguaio nas quartas de final, tá? Embora o Nacional tenha ido até os pênaltis contra o Boca, né? E o Boca classificou só nos pênaltis contra o time de Montevidéu. E um equatoriano, que é o Del Valle, acabou sendo surpreendido pelo Deportivo Pereira. Então, os confrontos são os seguintes. De um lado da chave, que é o lado do Inter, o Inter contra o Bolívar e Fluminense contra a Olímpia. Ou seja, se o Inter passar pelo Bolívar, tem um adversário até a final, Fluminense ou Olímpia. Do outro lado da chave, Deportivo Pereira e Palmeiras, Boca e Racing. Assim, estamos na Copa Libertadores. Pereira e Palmeiras, Boca e Racing. É isso aí. É. Pereira, Palmeiras, Boca e Racing de um lado, Bolívar, Inter, Fluminense e Olímpia de outro. Se der a lógica, e ontem a lógica foi... Perdeu um pouco de corpo. Pouco Sentido, porque o Olímpia passou pelo Flamengo, mas se der a lógica... Boca e Racing não tem favorito, tá? Eu até acho que o Racing é mais time que o Boca. Mesmo com o Cavani? O Cavani, foi, né? Não é o mesmo de outros tempos. Continua sendo um cara muito respeito, mas eu não acho que ele vai dar tão certo assim, para falar a verdade. Posso estar errado. Boca e Racing, a lógica, por ser um clássico, muita rivalidade, eu acho que não tem um grande favoritismo, mas se eu tivesse que apostar, apostaria no Racing. Pereira e Palmeiras, Palmeiras. Do outro lado, Bolívar e Inter, Inter. Fluminense e Olímpia. Um jogo mais equilibrado, mas pela lógica Fluminense. Pela lógica, ontem daria Flamengo, não deu. O Flamengo chegou ao Rio de Janeiro sob forte protesto da sua torcida, Sampaoli na corda bamba e o Flamengo numa situação complicada. Vou te fazer uma confissão. Nós estávamos vendo os lances aqui do Olímpia e do Flamengo, e quando apareceu o Arce, que levou um abraço do cara e caiu, o Jurandir se emocionou. Sim, aí eu já ganhei esperança. Ganhei esperança. Por seu Arce. Por seu Arce, tá ali. Comandando o Olímpia. Por seu Arce, é verdade. O Arce foi um grande lateral direito e é o técnico do Olímpia que eliminou o Flamengo. Já havia feito um jogo, até certo ponto, inteligente aqui no Rio de Janeiro e ontem tocou 3 no Paraguai e eliminou o Flamengo. Então o Flamengo tem pela frente, eu diria que até foi ruim para os gremistas, viu? Porque agora a chance que o Flamengo tem de ser campeão é na Copa do Brasil. Então ele vai estabelecer toda a força que ele puder para cima do Grêmio semana que vem. Em frente. Muito bem. Neste fim de semana, Grêmio e Fluminense, 4 da tarde. No Inter... Dia dos Pais, 4 da tarde. O Inter amanhã contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Todos os ingressos vendidos para o jogo do Inter contra o Botafogo no Rio. Botafogo sem Tiquinho Soares. Lesionado. Vamos ver como é que vai ser o Botafogo agora, né? Porque exatamente. O Inter contratou um espanhol, né? Não o contratou. Lateral? Não contratou. Tem uma indicação do Cudê pro Hugo Maro, lateral, mas o Inter não contratou esse jogador. O Inter já tem 7 estrangeiros aí, vai botar mais estrangeiro. Alguém vai ter que ficar de fora, né? Porque tem um limite. Na verdade, o Inter tem até mais jogadores com dupla nacionalidade, né? Tem o Johnny, que não conta como estrangeiro, mas nasceu nos Estados Unidos.
O Wanderson é brasileiro, mas tem nacionalidade belga também. Então, passa de 10 aí, né? Sem contar a comissão técnica. Os vídeos do vestiário do Inter são engraçados, porque é vídeo de time argentino, uruguaio, é só espanhol, né? É só o idioma espanhol que você escuta. Sobre esse jogador, me chamou a atenção duas coisas. Ele já fechou a janela, né? Mas como ele é um jogador livre, ele pode vir para cá. E a segunda coisa, ele jogou a vida inteira da carreira dele no time da cidade dele, no Celta de Vigo. E ele foi lateral do Cudê, Jogou lá com o na Cudê Espanha. por lá. Jogou com o Cudê Que por queria lá. trazê-lo para o Atlético Mineiro. Já queria antes. Então tá. Senhores, Oliveira até às 11? Até às 11 não ganhando o jogo. Só lembrando que o Musso também era jogador do Cudê, ele trouxe. Mas aí é uma lembrança muito inapropriada. O zagueiro Gamarra é filho do velho Gamarra, não? Pergunta aqui o Paraguaçu. Acho que não. Não. Acho que não tem grau de parentesco. E vi que o Cebolinha estaria fora do Flamengo, insinuando algo sobre o Grêmio. Vocês sabem de alguma coisa? Sim, tem uma insinuação de que ele poderia voltar para o Grêmio. Bom, mas aí teria que ter uma negociação com o Flamengo, que pagou muito caro por esse jogador. Parece que muito caro por esse jogador. há muita contestação a ele lá por parte da torcida do Flamengo, que ele não deu a resposta que esperava. Para ele e para o Sampaoli, tá? O Sampaoli na corda bamba. Quando eu é. falei que a característica do Sampaoli não casa com o elenco do Flamengo, foi É uma maluquice, vencido, porque ele tem 64% de aproveitamento. Mas o Renato tinha até mais. Mas é que não Também, adianta. o Flamengo hoje está num patamar de exigência de 70 para cima 70 de aproveitamento. cima e não pode se dar o luxo, digamos assim, de cair para o Olímpia numa Libertadores. Não dá. Até às 11, Oliveira. É. Decano? Manhã, 7h30,